Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a este Igreja Açores, com um enfoque especial nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e no seu atípico cancelamento, o primeiro em mais de 300 anos. Seria um domingo especial para os miquelenses, que este ano não vão poder ver a imagem presencialmente. O cônego Adriano Borges é o nosso convidado de hoje e abrimos este programa com a mensagem do Bispo Dom João Lavrador para este domingo do Senhor Santo Cristo. Por esta altura, nós estaríamos a celebrar a nível comunitário, presencialmente, o Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, mas que realmente abrange toda a região dos Açores e, para além desta região, todos os açorianos que estão na diáspora e que colocam realmente no Santo Cristo dos Milagres realmente toda a sua devoção. Este ano, dadas as circunstâncias da pandemia, nós não podemos realizar esta festa tão importante, única, singular para todos nós açorianos, mas podemos-lo fazer, em primeiro lugar, espiritualmente, unindo-nos ao Santo Cristo dos Milagres, tentando memorizar e contemplar a sua imagem tão significativa, naquele olhar que conosco caminha, que nos olha, nos observa, nos acompanha em todas as situações em que nós nos encontremos, a revelar-nos verdadeiramente aquela serenidade, ao mesmo tempo aquele sentido de verticalidade, uma forma de estar e de ser que é a própria de Jesus de Nazaré, que perante o sofrimento, que perante a ignomínia da própria humanidade que o crucificava, ele se manifestou sereno, na própria calma de quem está a caminhar na verdade e de quem está a entregar a sua vida em amor. E é precisamente nesse olhar de amor que todos nós nos colocamos. E por isso, embora à distância, mas reconhecendo que o Santo Cristo dos Milagres não tem qualquer distância para com todos aqueles a quem ele se oferece. E por isso, neste ano, mesmo dentro destas circunstâncias, que cada um de nós aproveite, através dos meios de comunicação social, que nos vão levar a celebração até nós, que aproveite para estar próximo, para contemplar e, naturalmente, para fortalecer esta relação com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. É natural que cada um de nós chegue perto dele em cada ano e também neste, para lhes trazer o que é o nosso agradecimento pelas graças que ele nos vai concedendo no dia a dia, aquelas que nós até sentimos e tantas, que fazem parte da nossa vida do dia a dia e que por vezes nós até atribuímos a outros fatores e que não são mais do que esta presença de amor de Jesus ressuscitado e vivo que nos acompanha no dia a dia. Mas vimos também, com a nossa limitação, com a nossa pequenez, vimos junto dele em cada ano para continuar em diálogo íntimo e profundo para lhe colocar as nossas inquietações. Somos nós, sacerdotes, são os consagrados, são os leigos, diáconos, são jovens, são as crianças, cada um no contexto da sua própria vida, que quer estar perto de Jesus, do Santo Cristo dos Milagres, para lhe agradecer o chamamento e, ao mesmo tempo, para lhe implorar a sua presença, essa presença vivificante, estimulante, para que nós possamos realmente realizar na vida a missão a que o Senhor realmente nos chama. São os casais, são as famílias, são os doentes, são os prisioneiros, são os que estão longe, são os que estão imigrados, os que estão na diáspora, são os que estão na tribulação, são os excluídos, tantos e tantos, que estão no coração de Jesus, que estão no coração do Santo Cristo dos Milagres, que nós, este ano, tenhamos ainda mais esta mesma presença
e que nos encorajemos a trazermos todos em comunidade e com gestos de partilha entre nós esta realidade de um amor que é de Jesus Cristo, mas que Ele coloca no coração de todos nós para que a ninguém falte o necessário. A partilha e o amor são a solução. Sobretudo nos tempos em que estamos a viver, que vão trazer problemas gravíssimos, e todos nós o sentimos. E por isso, nesta hora, junto do Santo Cristo dos Milagres, eu gostaria de ter, naturalmente, todos os que vão ser vítimas desta pandemia. Somos todos. Todos estamos a ser vítimas. Uns mais, outros menos. Mas gostaria de colocar aqui os doentes. Gostaria de colocar aqui os familiares. Gostaria de relembrar aqui todos aqueles que, no fundo, as famílias, que sofrem também com os seus entes queridos, sobretudo aquelas que não puderam despedir-se dos seus familiares defuntos. O Senhor os terá realmente no seu coração. Quero pôr aqui perante Jesus Cristo, o Senhor Santo Cristo dos Milagres, verdadeiramente os desempregados, os que padecem fome, que já começa a proliferar por muitos sítios, como que a interpelar-nos a nós, comunidade cristã, para partilharmos, para estarmos com eles. Nós somos o rosto visível deste Jesus Cristo. Aquela expressão que ele teve quando foi da multiplicação dos pães, quando disse aos apóstolos, dai-lhes vós de comer. Esse comer era ele mesmo. Ele depois o afirmou. Esse comer, esse alimento, vinha da parte do Senhor Jesus Cristo, o Santo Cristo dos Milagres. Mas ele quis que nós, seus discípulos, colaborássemos com ele. Pois essa é a exigência da partilha e do amor. Mas permita-me também tenha aqui, junto do Santo Cristo dos Milagres, cuja celebração se estendia também ao hospital. Este ano não é possível nós fazermos essa celebração. Era tão bonita, era tão emocionante, podíamos assim dizer, era empolgante. Dava tanto conforto aos doentes que estavam ali no hospital. Dava tanta força aos profissionais de saúde. Não o deixemos de ter presente que, embora a celebração física não se possa fazer, o Santo Cristo dos Milagres está lá. Está lá junto dos doentes, está lá junto dos seus familiares, está lá junto dos médicos, enfermeiros, todos aqueles que são auxiliares da saúde, todos os que estão a trabalhar, numa palavra, para que todos os doentes tenham saúde e tenham a sua recuperação. Todos os que estão ligados à proteção civil, forças de segurança. Estão lá também os nossos governantes. E eu gostaria de os ter também aqui presentes, com o seu esforço, de um discernimento necessário em cada hora, em cada momento. Numa hora em que não é possível projetar. E por isso nós como que nos abandonamos para que o Senhor nos dê o discernimento em cada momento. E é tão cristão e tão profunda esta realidade, para podermos auscultar nos sinais que nos vão sendo dados o modo pelo qual todos nós devemos proceder. Por isso, a todos os que estamos na região, em qualquer circunstância, eu quero deixar uma palavra de esperança. Acreditar, viver a comunhão com o Senhor Santo Cristo dos Milagres, é motivar-nos para a esperança. Ele está connosco, Ele interpela-nos, Ele dá-nos o seu amor, Ele dá-nos a sua presença permanente. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Não temais, dizia Ele aos seus apóstolos e a toda a multidão. Pois Ele hoje continua a dizer-nos também, não temais, eu venci o mundo. Ele connosco e nós com Ele também venceremos. Agora, é a hora de nos despertarmos todos para a partilha, para a comunhão, para o amor, para a verdade, mas também nos despertar a todos para, na verdade e no amor, prosseguirmos na atenção de uma maneira muito próxima com os que são os mais excluídos, aqueles que sofrem mais com toda a realidade na qual todos nós estamos a ser vítimas. Que o Senhor Santo Cristo dos Milagres, neste ano concreto, a todos abençoe, que a todos derrame as suas graças.
Passou um ano desde o acidente que vitimou mortalmente 2 pessoas na procissão das 4 Ribeiras, Ilha Terceira. Esta quinta-feira, os párocos da Praia da Vitória estiveram unidos numa celebração presidida pelo Bispo de Angra, depois da bênção de um nicho construído pela Junta de Freguesia. Um ano depois, a ferida ainda está aberta, garante o pároco Carlos Cabral. A ferida está, agora leva tempo para curar, não é? Morreram 2 pessoas, como sabe, outros ficaram feridos, não é? Estou ainda a recuperar, não é? Portanto, isto leva tempo, não é? É convidá-los a tomar consciência dos perigos que nós encontramos no nosso dia-a-dia, não é? E dar uma melhor resposta possível, não é? A cada passo que vai acontecendo. Eu só ainda estou ainda marcados tudo quanto aconteceu. O caso creio está ainda em tribunal e não saiu ainda, e não sei em que é que vai ficar. Isto também vai mexer com a freguesia, com as pessoas, não é? Não sabemos quais são as consequências de tudo que vai acontecer, não é? Porque o ouvidor, padre Emanuel Valadão Vaz, diz que os momentos simbólicos servem para mostrar solidariedade para com a comunidade das 4 Ribeiras. Será uma forma de nós estarmos unidos pela fé nesta celebração. Evidentemente que neste momento seria muito bom que todos nós pudéssemos celebrar, mas como ainda estamos neste confinamento, não é possível termos a comunidade, depois teremos os padres da ouvidoria, esta ausência física que não nos rouba esta proximidade e esta unidade de alma e coração com aqueles que partiram e, de uma forma especial, aqueles que estão, portanto, recomeçaram a sua vida e estão a recomeçar a sua vida, apesar desta crise que ainda está bem presente. Recorde-se que a 14 de maio de 2019, um carro atropelou várias pessoas que participavam numa procissão nas 4 Ribeiras. Morreram 2 pessoas e 13 ficaram feridas, 4 delas em estado grave. O ouvidor convidado desta semana, e para fecharmos a nossa ronda pelas ouvidorias da Diocese, é o padre José Borges, ouvidor de Vila Franca do Campo. Olá, obrigada por estar connosco neste programa. Como é que a ouvidoria de Vila Franca tem vivido estes tempos de isolamento social? Caríssimos ouvintes, é uma alegria poder estar em conexão com todos neste tempo que nos apraz difícil de estarmos presentes, mas tornam-nos próximos essas redes sociais. É assim, a ouvidoria de Vila Franca vive na espera e na esperança. Esperamos acautelados dias melhores e aguardamos esperançosos que voltemos serenamente ao ritmo natural da vida social e eclesial. Isso é um desejo muito grande das pessoas, na sua grande maioria, as pessoas têm sido respeitadoras das regras e assim, mas um pouco inquietas para que se volte ao registro normal. E Vila Franca manteve-se, graças a Deus, até o momento, sem números de casos registados ou infectados. Um caso que apareceu pela pessoa estar residente, tem uma residência aqui na vila. No entanto, mantemos nesse tempo de isolamento numa espera vigilante, naturalmente, mas numa esperança grande de sairmos desta situação. Quais foram as formas que encontrou para fazer pastoral nestes tempos de isolamento? É assim, ao contrário do que se pensa, é assim, a ouvidoria, tal como a Igreja não fechou as portas neste tempo de pandemia, elas foram abertas em cada lar, numa igreja doméstica que espelha a Igreja de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A Quaresma, eu tenho a certeza absoluta que este ano foi levada obrigatoriamente a sério. Fomos levados para casa, houve um compromisso muito sério de fazermos as tão apregoadas notas da Quaresma, a oração, o jejum, penitência e esmola. Foi muito engraçado quando nós vimos que começaram a pulular nas internets as formas de comunicação e as vias de comunicação virtuais juntos, os movimentos, as igrejas, as famílias, por exemplo, os romeiros que estavam em flor naquela parte na altura da Quaresma, rezamos tudo a nível virtual, promovemos algumas ações para fazer a nossa pastoral mais próxima. Rezamos o texto, fizemos a via sacra, celebramos a Eucaristia, adoramos adorações ao Santíssimo. Houve uma catequese virtual engraçada. Logo depois do acontecimento, os catequistas aqui da ouvidoria
com todas as dificuldades que isso tem e também um pouco à vontade que algumas teriam, começámos a fazer as catequeses virtuais para as crianças, adolescentes e jovens, e assim não perdemos assim, completamente o ritmo da catequese. Os jovens também mobilizaram-se, houve uma iniciativa que, por um lado e por outro, já vimos as caixas solidárias à porta das igrejas, onde as pessoas que tinham necessidade de alguma coisa iam lá buscar e outras colocar os bens essenciais. Naturalmente, temos o nosso Jornal da Crença, também que veio e vem como bom veículo de informação e por agitar as águas aí nestas diversas questões, principalmente essas candentes sobre o Covid-19. Logo no início, segundo as orientações diocesanas e do Sistema Regional de Saúde, fizemos um comunicado para esclarecer as pessoas. Para não dizer que estávamos calados, mas que publicámos uma mensagem de conforto, de esperança à comunidade em geral e sobre o momento em que vivíamos e que vivemos. As pessoas também ligam muito frequentemente, umas para pedir conselhos espirituais ou a mesmo tirar dúvidas por questões, dizer das suas dificuldades e também desafiar-nos à caridade. E isso é a maneira de nós estarmos um pouco presentes, e não um pouco totalmente presentes com as pessoas, mas ligados a um tempo que agora vivemos em Pascal, que é o tempo de excelência da identidade da Igreja. A Igreja vai acontecendo aqui e ali, dentro e fora dos templos, com o esplendor próprio do Espírito que nós vivemos. O Espírito Pascal e agora do Espírito Santo que nos reúne. Qual é o seu testemunho particular de vivência destes tempos? Eu vejo a ressurreição e a vida, realmente elas têm um sabor de paixão e de cruz. E tudo mais. Agora, a nível pessoal, tenho rezado mais sozinho, em família, leio mais, estudo mais. Atendo as pessoas nas suas aflições e vou percebendo que esta experiência do isolamento social e eclesial é duríssima para todos, para os pequeninos, para os grandes, para os novos, para os velhos, os sozinhos, os acompanhados, os santos e até os pecadores. Esta situação de isolamento ou de confinamento é duríssima. O ser humano viverá sempre neste dilema: liberdades e felicidades. Se ser livre realmente é ser feliz, então não estamos completamente livres nem felizes, porque não estamos livres, porque estamos um pouco condicionados a essa situação. E escolher um desses caminhos, quer ser feliz ou quer ser livre, é ficar um pouco confuso, porque a liberdade implica sempre uma escolha ou até mesmo um sofrimento. E assim quando nós escolhemos, ficamos presos àquilo que escolhemos. E isso causa-nos sofrimento. E talvez não aquela completa felicidade. Diria que esses caminhos são muito perigosos. A questão da liberdade e da felicidade. No entanto, nós podemos somar diariamente algumas felicidades. Como é que podemos caracterizar a ouvidoria de Vila Franca? A ouvidoria de Vila Franca, geograficamente a ouvidoria de Vila Franca é muito próxima e é relativamente pequena. É uma porção assim do povo de Deus que é a Igreja. A Vila Franca, eu posso dizer, é uma casa aberta, onde há um lugar para todos e onde se deseja refletir a imagem do Pai Nosso. Toda a gente, uma coisa que eu tenho reparado ao longo desses anos, é que podemos não saber muitas orações, até podemos não participar muito na Eucaristia, podemos estar um pouco mais ardidos, até mais ofendidos ou mais comprometidos com a Igreja. No entanto, toda a gente sabe rezar o Pai Nosso. Por isso é que a Igreja, se tiver a imagem da sua vida, da sua presença, do seu ser e do seu estar no Pai Nosso, torna-se uma comunidade que vive num só coração, numa só alma, pelas obras que faz. É uma presença forte, a Igreja na ouvidoria de Vila Franca, uma presença forte, uma presença constante, uma presença de uma caminhada genuína na fé, na esperança e no amor, até porque nós vemos que o ritmo pastoral vai ditar e dita muito o ritmo social. É a vermos, agora se irão as festas do Espírito Santo, e antes era o tempo pascal, e depois o quaresmal, e depois virão as festas de verão. Portanto, há um eixo muito grande que tem a Igreja como centro e a sua vivência da fé junto do povo.
Nesta realidade da ouvidoria, a pobreza é muito notória? É assim. A pobreza é uma. Na Vila Franca, se existem casos, não temos conhecimento de casos identificados de miséria. Trabalhamos em parceria com a Segurança Social, juntamente com a Caritas, que é o rosto da Igreja, e a Câmara Municipal. Agora, eu acredito que vamos ter todos que viver com menos. Talvez, como diz a regra fina da elegância, muito próxima do Evangelho, o menos é mais. Quais são os anseios das comunidades? Durante estes quase 2 meses, têm-no procurado para quê? Quais são as principais preocupações? É assim, uma preocupação muito clara é as pessoas não querem apanhar o vírus e que voltasse tudo a como era antes. Mas esta magia não vai acontecer porque naturalmente nós vivemos neste mundo e é com esta realidade. Também os anseios, as pessoas querem manter os seus trabalhos, ter saúde, regressar às igrejas, reunir as famílias, fazer as suas festas. Podemos estar a viver um momento de graça e aqui é que está. O que eu posso pensar? O que são os anseios da comunidade? O que é que eles, nessas dificuldades, o que é que nós podemos projetar como seja bom? E eu diria que esta dificuldade pode ser um momento de graça. Não é porque temos menos, não é porque estamos confinados, ou não, é porque as comunidades cristãs podem ter uma imperiosa necessidade urgente de se reformar, de se repensar, de se recolocar e de se reposicionar no mundo. Já não... Dizia-se muito há um mês que o mundo não seria igual, mas parece que há sempre aquela esperança de que ele seja igual ou que volte tudo como era antes. Mas será? Não sei. Sei que os anseios da comunidade cristã podem ser exatamente isso, uma reforma da catequese. Repensar a nível da transmissão da fé aos nossos, que estão próximos ou estão longe, ou estão velhos ou estão novos. Até porque talvez mais à juventude e às crianças. Uma fé que já não significa nada, que não dá sentido à existência, não é mais do que um adorno, ou talvez uma superestrutura inútil que vai cair por si mesma. E nós ainda estamos muito ligados àquilo que é, para não ofender, para não magoar, para não suscitar distâncias. A gente mantém uma máquina que está oleada pela corda que se dá, mas não sei até que ponto esta vivência da fé pode ser mantida por muito mais tempo, a nível não da religiosidade popular, que esta até pode continuar e vai continuar até sem a Igreja. Agora, a Igreja tem que repensar muito bem qual é o seu lugar que vai ter nesse mundo novo que vai vir. E talvez uma reforma pastoral para isso acontecer, revendo as estruturas herdadas do passado, e uma reforma espiritual para revitalizar a mística e a profundidade dos pensamentos. Hoje já não interessa tanto se tu vês dessa maneira ou se eu vejo daquela, até porque isso cria discordâncias. O que nós estamos a viver é profundo ou não é profundo? O que nós estamos a viver a nível de igreja é importante ou não é importante? Para quem é importante? Talvez uma podia sintetizar assim, dessa forma. O que é que nós temos e não queremos? E o que é que nós queremos e ainda não temos? Isso dava umas jornadas... olha, podia ser o sínodo, que o Sr. Bispo está muito empenhado e connosco, a Igreja, nós todos, nesta caminhada que agora teve uma pausa obrigatória, mas isso pode ser um filão para repensarmos o caminhar, o passo da Igreja açoriana. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Padre José Borges. Que mensagem gostaria de deixar às comunidades da ouvidoria de Vila Franca? A comunidade, a mensagem a todos que eu queria deixar é uma mensagem de esperança,
uma mensagem uma esperança que se funda na fé e no amor. Porque as pessoas não deixaram de acreditar. A vida que está muito dura, as relações estão muito desgastadas, as expectativas tornaram-se muito grandes. E isso cria uma grande frustração. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar tem a ver com uma história muito engraçada que eu resumo facilmente. Há um escritor brasileiro que foi interrogado por um jornalista se ele acreditava ou não em Deus. E ele responde: mas em que Deus? Realmente, a pergunta traz em si a ideia: qual é o Deus que eu acredito? E existem muitos deuses. A ideia, não existem muitos deuses, existem muitas ideias de Deus ou sobre ele. Um Deus que tem a cara e o coração daquele que acredita. Por exemplo, o Deus de Francisco de Assis, com certeza que é o mesmo Deus de Francisco Papa. Agora, existem muitos corações empedernidos e línguas de fogo que o seu Deus é só para condenar, só para queimar, só para destruir. Eu acredito que nós, neste tempo, podíamos acender, e ontem vi isso, ontem no dia de Nossa Senhora de Fátima, acender velas pelas janelas, acender lamparinas pelos altares, depois então que se acenda o fogo do amor de Deus, não para queimar e assar as pessoas na fogueira da fé, mas para iluminar, para aquecer, para transformar. E isso seria mesmo aquilo que eu deixaria como mensagem: acender a luz da fé para nos indicar o caminho. Como diz o Evangelho da semana passada. O Evangelho da semana passada, Filipe diz a Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Pois o mestre da Galileia respondeu muito bem: há tanto tempo que vives comigo e não me conheces. Então quem vê Jesus vê o Pai. Quem acende um altar, quem prepara um altar para o Espírito Santo, acenderá nele o fogo do amor divino. E só chegamos a esta verdade de fé pela revelação que Jesus fez. E que eu desejo a todos exatamente aquilo que é tão simples e que se ouve por tantos lugares: saúde, paz e a graça de Deus. Muito obrigada, Padre José Borges. Um abraço para si, para a comunidade de Vila Franca do Campo. Terminamos assim a nossa ronda pelas ouvidorias da Diocese de Angra. Neste Igreja Açores, e como é habitual, num ano pouco habitual, vamos conversar com o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cônego Adriano Borges. Esta também é uma entrevista atípica que habitualmente fazíamos presencialmente. Obrigada por estar connosco. Este será um domingo de Santo Cristo que fica na história pelos piores motivos. Pois isto, pouco a pouco, uma das referências maiores que são feitas é que esta festa nunca deixou de ser feita. Foi alterada datas por 2 vezes, a imagem saiu uma outra vez por causa do Papa João Paulo II, mas não realizar-se a festa... Cancelamento claro, é inédito, não é? Pois é inédito e ficará certamente para a história do futuro como o ano da pandemia, o ano onde também não se realizaram as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Como é que tem sido, quais têm sido as principais dificuldades mesmo canceladas, há algumas celebrações nestas festas, quais têm sido as principais dificuldades em organizar e em comunicar tudo o que vai acontecendo? Pois não tem havido em comunicar, neste particular, não tem havido grandes dificuldades. As dificuldades, quer dizer, no sentido que temos que selecionar os órgãos de comunicação, temos que falar individualmente com cada um deles, claro que isso depois também torna-se um bocadinho mais cansativo e repetitivo daquilo que se vai dizendo. E depois, a nível de eventos, os eventos são muito restritos. Os eventos são, praticamente, foi ontem com a apresentação da capa e das novas cordas, que já estava programado, já estavam feitas, já estavam realizadas,
e tinha todo o sentido nós fazermos a apresentação, pelo menos para marcarmos algo desta festa. E depois será o momento mais alto, que é todos os anos sempre o momento mais alto, ou pelo menos devia de ser o momento mais alto, que é a realização da Eucaristia solene no domingo às 9h30 da manhã, que por acaso até não tem o mesmo horário. Agora, a participação das pessoas é que não pode ser. Não é? A capa já foi apresentada. Qual é a história desta capa este ano? Esta capa tem uma história que acaba por ser também transversal a outras histórias relativamente à oferta de capas. Um imigrante de São Miguel, nomeadamente da Ribeira Grande, que aos 20 anos sentiu o desejo, a vontade de um dia oferecer uma capa ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, lá por situações privadas da sua vida, e emigrou em 1968 e só o ano passado conseguiu ver concretizado este seu sonho e, sensivelmente, pela altura da festa do ano passado, entregou-nos a capa que este ano seria a capa que sairia em procissão. Esta, como muitas outras capas, são assim oferecidas pela comunidade imigrante, que é de resto uma peça muito importante nesta festa e que este ano está ausente. O que é que gostaria de deixar-lhes neste dia? Bem, em primeiro lugar, que sim, é sempre um pensamento normal e natural nessa altura, nós pensarmos nos nossos imigrantes que vêm visitar-nos, visitar não só por causa da festa, mas acabam também por visitar as suas famílias, visitar a nossa ilha, etc. E a altura das festas de Santo Cristo normalmente é a primeira festa que os imigrantes começam a deslocar-se dos Estados Unidos e do Canadá e de outros lugares para virem para São Miguel, ou para os Açores, melhor dizendo. Depois, claro que esta comunidade tem uma relação muito especial com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Relação essa que é tão forte que, mesmo distantes, a quantidade de igrejas nos Estados Unidos e no Canadá que têm a imagem do Senhor Santo Cristo, que fazem a festa em honra do Senhor Santo Cristo, que há devotos do Senhor Santo Cristo. Mas claro, isto é, lá fora é vivido de uma forma diferente. O desejo sempre é vir cá um dia à sua terra e participarem nas grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, este ano desta forma assim limitada, mas pelo menos a Eucaristia, que é o momento mais importante e solene, pelo menos a Eucaristia, que será transmitida também pela RTP Internacional, chegará pelo menos um pouco aos nossos imigrantes. Dos imigrantes aos locais, como é que gostaria de todos os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres vivessem este domingo? Pois, é assim, é tão especial e tão diferente a forma como nós vivemos agora, ou que vamos viver agora, que torna-se difícil. Para já será de uma forma mais recolhida, cada um nas suas casas, eventualmente grupos familiares ou núcleos familiares que se reúnem à volta, ou que se reunirão à volta da televisão para participarem na Eucaristia, e será uma forma muito mais. Para já não substitui, é impossível substituir aquilo que é a presença, não é? Mas acaba por ser um mal menor, pelo menos nós termos a oportunidade de ver a imagem, de celebrarmos a Eucaristia juntos, de rezarmos juntos. Agora, esse juntos significa que cada um está nas suas casas, mas que o eco das vozes de todos aqueles que nos ouvirem, que celebrarem connosco, com certeza atingirá o coração de Deus e Deus estenderá o seu manto, a sua capa de misericórdia sobre a humanidade e isto passará depressa. Quais seriam as novidades para este ano, caso as festas acontecessem? Bem, eu não gosto muito de falar das novidades, porque se calhar algumas vamos aproveitar para o próximo ano. Mas posso adiantar já que a novidade seria a presença do Dom José Tolentino Mendonça, o recém-cardeal, também em Ilhéu, do nosso arquipélago da Madeira, mas posso adiantar já para a Igreja Açores que está confirmado que a evolução normal de tudo isto, se for aquilo que a gente espera, que para o ano, na realização das festas, o Dom José Tolentino estará cá connosco. Ele já confirmou? Já confirmou a sua presença para o próximo ano. Santo Cristo é partilha, a Irmandade também partilhou nas últimas semanas. A Irmandade fez uma oferta de 120 cabazes, que nessa altura
Costumamos sempre fazer cabazes para oferecer às pessoas, também com pensões de carne e de massa, etc., e de pão. Este ano, pronto, também pelas limitações que todos temos e dos distanciamentos, etc., só podemos distribuir 120 cabazes, foram distribuídos pelas paróquias todas da ouvidoria de Ponta Delgada. Foi uma opção, mas também uma opção que todos compreenderão, mas que vai chegar a famílias carenciadas e, portanto, o objetivo também será cumprido de alguma forma. Vamos a questões também práticas. A não realização das festas também prejudica as finanças de um santuário que está em remodelação profunda. Quais são as maiores consequências desta perda financeira? Serão as mesmas consequências que terão todas as empresas, todas as famílias, todas as pessoas. Portanto, as consequências, como toda a gente vê, agora, assim, à primeira vista, e isso depois será alvo de um estudo e de uma análise mais aprimorada, mas a primeira decisão, e esta já tomei, e com certeza que era a mais lógica, que vamos fazer uma pausa nas obras que nós planeamos, e portanto é só agora neste momento vamos eventualmente tentar que este verão façamos o telhado que se encontra cheio de térmitas, e portanto é uma necessidade e esse tem de avançar mesmo, e depois vamos fazer uma pausa e pensar e ver o que é que o futuro nos reserva. Acredita que, no mesmo que acreditava mais ou menos há 2 meses, que a imagem ainda sairá à rua este ano? Esta pergunta já me foi feita algumas vezes. É assim, não vamos dizer nem o como nem quando, porque dizer o quando é um risco tremendo, isto é quase astrologia e eu não sou nem astrólogo, nem sequer acredito muito nisso. Em relação ao como, e depois veremos, porque eu creio que para haver um tipo de manifestação pública temos de estar já todos seguros, ou então faremos algo mais pequeno, mais reservado, mas creio que é difícil agora nesse momento nós estarmos a projetar, seja o que for. Cônego Adriano Borges, para terminarmos a nossa conversa neste programa Igreja Açores, qual é a sua mensagem para os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres que este domingo ficam em casa? Bem, para já, uma mensagem que tem muito de solidariedade com todos aqueles que nestes dias viviam de forma intensa essas festas, e essa mensagem de solidariedade passa por dizer a todos que é uma dor de alma vermos o campo do Senhor deserto, vermos a igreja despida, vermos isso tudo vazio. É uma dor de alma, isto não há dúvida nenhuma, e esta dor que também nós sentimos aqui no santuário é extensível a todos os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mas ao mesmo tempo esta dor, essa tristeza que nós porventura sentimos não pode de forma alguma bloquear aquilo que é a nossa esperança. Estamos aqui no Convento da Esperança, onde está a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e a mensagem primeira seria mesmo esta, de esperança. Esperança do tempo melhor, esperança que todos sairemos pelo menos vivos. Não gosto muito de dizer que vai tudo ficar bem, que vamos sair bem, não sabemos como é que vamos sair, mas pelo menos que a gente saia e que saiamos vivos e com saúde. E depois, claro que, aproveitando esta ocasião das festas, a mensagem também é de confiança. Confiamos que o nosso bom Deus, o nosso Senhor Santo Cristo dos Milagres, a todos nos protegerá. Cônego Adriano Borges, obrigada por ter estado connosco neste domingo especial, umas santas festas do Senhor Santo Cristo, nestes termos, nestas condições, para todos aqueles que nos ouvem e para si em especial. Muito obrigado, a ti também, um abraço extensivo a todos os açorianos e sobretudo a todos os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.